Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E hoje, como sempre, a reflexão sobre a homilia dominical. Neste domingo, nós iremos celebrar, a solenidade de todos os santos. Nesse 31º domingo do ano C. Sabemos que a solenidade de todos os santos, ela acontece mundialmente no dia 1º de novembro, mas no Brasil ela é transferida para o domingo seguinte após o dia 1º de novembro, que seria e que é o 31º domingo do tempo comum. Nós sabemos que, se tratando de santidade, muitos homens, ao longo de toda a história, compreenderam, vendo aquilo que é a revelação de Deus, que a santidade é impossível. Foi isso que entendeu, foi isso que interpretaram, foi isso o que os ditos reformadores protestantes, que eu gosto mais de dizer os revolucionários protestantes, os rebeldes protestantes, compreenderam que a santidade era impossível do homem alcançar. Mas a revelação divina, em todo o contexto bíblico, revela para nós que Deus é santo e somente Ele é santo. Mas nós precisamos compreender aquilo que é a teologia católica. Santo por si mesmo, ser santo em si mesmo, só Deus é. Porque Ele é o santo dos santos. E não há outro além dele. Só que esse Deus que é santo, quando criou o homem, quando ele cria Adão e depois ele cria Eva, ele criou ambos em santidade, ou seja, imaculados. O que é o pecado? É a quebra da comunhão com Deus. Então, Adão e Eva, no princípio, no ato original da criação, eles eram santos como Deus é santo. Não por sua própria natureza, mas porque Deus os fez participar de sua vida divina, e aí está a santidade. No decorrer da história da salvação, Deus, por meio de Abraão, escolhe um povo e separa esse povo dentro, do meio das outras nações. Ele tira de dentro das outras nações um povo, ou seja, ele separa para si um povo. E a palavra santo, na etimologia da palavra, ou seja, indo ao radical da palavra, a palavra santo significa exatamente isso: separado, tirado do meio do mundo, ou seja, separado. E Deus, lá em Levítico capítulo 19, versículo 2, Deus diz a Moisés, pedindo que Moisés comunique a esse povo santo, a esse povo que foi separado, a esse povo que foi tirado dentre as demais nações. Deus diz a Moisés para que ele repasse ao povo o desejo de Deus para o povo. Diga ao povo, Moisés, que sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, Deus diz que o povo deve ser santo. No Novo Testamento, em Mateus, capítulo 5, versículo 48, Deus diz, por meio do seu Filho Jesus, sede perfeitos, porque o vosso Pai que está no céu é perfeito. Ou seja, sede santos, porque o vosso Pai que está no céu é santo. No Antigo Testamento, Deus separa um povo, ou seja, Deus santifica um povo. No Novo Testamento, Deus também santifica um povo.
que agora, unificado com o povo do Antigo Testamento, torna-se um povo só, separado do meio dos homens. Aquilo que está na oração sacerdotal de Jesus, quando ele diz a respeito dos apóstolos e também daqueles que iam crer nos apóstolos, segundo aquilo que está em João, capítulo 17, o Senhor, na sua oração sacerdotal, diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, né? Eu não peço que os tire do mundo, no sentido de tirar do mundo cósmico, mas que os separe, né? Mas que os livre do maligno. Ou seja, um povo que foi separado do meio do grande povo que está aí. Na primeira leitura de hoje, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 ao 4 e depois 9 ao 14, Deus fala a respeito de um número dos eleitos que foram do Antigo Testamento, um número de santos, né? Que é 144 mil que foram escolhidos de todas as tribos dos filhos de Israel. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E depois ele diz, versículo 9, depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Eles estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palma nas mãos. Todos eles proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciões e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam ao Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Ou seja, a primeira leitura de hoje revela os eleitos, os santos do Antigo Testamento, os eleitos, os santos do Novo Testamento, já na glória de Deus, já diante do trono do Cordeiro, em louvor, em adoração. O povo do Antigo Testamento pensou que poderiam se purificar seguindo rituais sacrificais, né, de sacrifícios. Mas só que lá em Ezequiel capítulo 36, o Senhor revela para nós que a santidade é Ele que dá. Porque Ele diz: borrifarei água sobre vós, tirarei do peito de vocês o coração de carne e colocarei, ou melhor, tirarei do peito de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E borrifando essa água, vos purificarei de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos. E o salmo de hoje, o Salmo 23, o Senhor revela para nós: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua habitação? E o salmista responde: quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre estes descem a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ou seja, o povo pensou que a purificação, que a salvação, que a santificação seria realizada mediante os atos que eles iriam fazer. Mas, na verdade, a santificação é um ato da vontade de Deus, é um ato da vontade de nosso Deus. É Ele que realiza, é Ele que borrifa sobre nós a água do Espírito Santo, é Ele que realiza a purificação por meio do sangue do Cordeiro, no qual os santos lavaram e lavarão e alvejarão as suas vestes, para que possam se apresentar diante do Senhor com as vestes brancas. É o Senhor Jesus
como diz o profeta Isaías, que tornará o nosso ser, que está vermelho, que está como escarlate diante de Deus, branco como a neve depois de purificar e depois de perdoar os nossos pecados. A segunda leitura de hoje, da primeira carta de São João, diz para nós: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Versículo 3 da segunda leitura de hoje: todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, meus amados irmãos, como eu dizia, resumindo aquilo que está na liturgia de hoje, Deus é santo porque ele é. Ele chama o povo à santidade e separa o povo do meio do grande povo. Ele mesmo realiza em nós, por meio do seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a purificação dos nossos corações, tirando do nosso peito o coração de pedra e colocando no lugar do coração de pedra um coração de carne que seja suficiente, capaz, mediante a graça de Deus, que vai nos tornando santo como Ele é santo. E o Salmo de hoje revela para nós que quem habitará no monte do Senhor, quem subirá à montanha de Deus e quem ali habitará, são aqueles de coração puros, são aqueles de coração santos. E o Evangelho de hoje revela para nós que a santidade não é algo que está muito longe de nós. E aí você pode dizer, essa frase soa mal, mas na realidade a santidade não está longe de nós. O Papa Francisco escreveu uma carta sobre o chamado à santidade no mundo atual, que é a Gaudium et Exsultante. Esta carta, esta exortação apostólica, nela o Papa Francisco relata para nós duas coisas. A primeira, que a santidade é possível a todos, desde que nós abramos o nosso coração à vontade de Deus, desde que nós nos coloquemos diante do Senhor com o desejo de responder, de corresponder ao seu chamado à santidade. E ele vai colocando na sua carta, e ele faz uma reflexão sobre o Evangelho de hoje também, sobre as bem-aventuranças, ou seja, estarmos debaixo da luz do Mestre. E ele coloca de maneira muito clara sobre a santidade, no parágrafo 63, ele diz: sobre a essência da santidade podem haver muitas teorias, abundantes explicações e distinções. Uma reflexão do gênero poderia ser útil, mas não há nada de mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e reconhecer o seu modo de transmitir a verdade. Jesus explicou com toda simplicidade o que é ser santo. Assim o fez quando nos deixou as bem-aventuranças. Estas são como que o bilhete de identidade do cristão. Assim, se um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples. É necessário fazer, cada qual ao seu modo, aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, que somos chamados a deixar transparecer no dia a dia da nossa vida. E Jesus, por meio do Papa Francisco, diz para nós: a palavra feliz ou bem-aventurado
torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. Meus amados irmãos, o Papa Francisco coloca de maneira palpável para nós aquilo que está no Evangelho e que muita gente interpretou errado. São João Paulo II disse uma vez que santo é um pecador que nunca desiste de ser fiel a Deus. Santo é um pecador que nunca desiste. Portanto, meus amados irmãos, peçamos ao Senhor esta graça. O sentido, o objetivo deste apostolado do canal Jesus é o Caminho é exatamente esse: buscar viver aquilo que é a vontade de Deus para nós, na sua igreja, na sua palavra e no seu coração. O Senhor quer que sejamos santos como Ele é santo. Ser santo não é ser como muitos pensam, não ter pecado. Ser santo não é a ausência do pecado. Esta somente Deus tem por si mesmo. Mas a santidade, para nós católicos, e segundo aquilo que é a revelação bíblica, é se configurar ao Filho eterno de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais que nós nos configuramos, ou seja, que nós nos tornamos como Jesus, nós somos santos e ainda seremos mais santos. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de, como no Apocalipse, podermos estar diante do trono do Cordeiro, exclamando a nossa felicidade. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de sermos, como diz o Salmo de hoje, homens de coração puros, de mãos puras e de inocente coração. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de fazermos aquilo que a segunda leitura de hoje, no seu versículo 3, diz para nós: nos santificarmos cada vez mais, buscarmos a purificação cada vez mais. E para isso, peçamos ao Senhor a graça de colocar em prática aquilo que o Evangelho de hoje nos propõe, as bem-aventuranças do reino de Deus. Deus abençoe você. Espero que você tenha sido alcançado pela misericórdia de Deus e pela sua santidade. Porque lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11 diz que tanto o santificador Jesus Cristo como os santificados, eu e você que me ouve, descendemos de um só, Deus. Por isso, nós somos e podemos ser de maneira mais perfeita na glória eterna, santos como nosso Deus é santo. Não por nós mesmos, mas porque Ele nos fará, porque Ele nos separou para isso. Deus abençoe você, fica na paz e até o próximo domingo, se Deus quiser.